Antes de eu começar a pregação, eu queria mostrar para vocês um vídeo. Vocês lembram da última vez que eu preguei que aconteceu com esse atribulado desse computador? Vocês lembram? Eu estou trabalhando nele a semana inteira, eu nem desliguei ele, ó. Agora eu dei o login, ele está pensando se ele vai abrir. É brincadeira uma coisa dessa, né? Fala sério. Põe o vídeo por enquanto, Lincoln, pra gente? Tá bom, pode desligar. Interessante, não é? Não é? Isso é muito interessante. Por isso que Jesus disse que Ele é o bom pastor e que as ovelhas ouvem a sua voz e atendem ao chamado. Eu quero ser uma boa ovelha e você. Amém? Eu quero ouvir a voz do meu pastor, quero entender que era o meu pastor e quero atender ao que Ele me chamar. Amém? Amém. Todos comigo, né? Vamos orar antes de começar, então? Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque até aqui nos sustentou o Senhor. Obrigada por estarmos na tua casa. Como nós já oramos, Senhor, desde muito antes de todos chegarem. Esse culto é teu, o lugar é teu, tudo é teu. Nós consagramos cada mente aqui é tua. Nós consagramos toda a comunicação a ti, Senhor. Que venha, Senhor, do teu trono direto para o coração dos teus filhos, Pai. Pai, que eles levem tudo aquilo que eles vieram buscar, mas acima de tudo, tudo aquilo que o Senhor quer falar com eles, meu Deus, porque o Senhor sabe o que nós precisamos ouvir. O Senhor é o bom pastor. Toma a minha vida e conduz tudo aqui, porque tudo é teu e nós consagramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos ler juntos então um texto que está em Marcos 7, 24. O título dessa mensagem dentro da série Face a Face com Deus, né, Face to Face, é o seguinte: de cara com Jesus. E agora? Né? Vocês leram um devocional essa semana sobre isso, não foi? Mas é uma outra história e um outro contexto que a gente vai trazer. Mas eu tenho me questionado muito, né? Quando a gente clama, a gente se esforça, a gente busca, às vezes porque a gente quer, às vezes porque a gente tem um problema, a maioria das vezes é porque a gente tem um problema, né? Mas quando a gente dá de cara com Jesus, o que a gente faz? E agora? Como é que a gente comporta? Qual é a nossa conduta? O que a gente fala, né? Então, nós lemos um devocional acerca do cego, Bartimeu. Era do cego ou do aleijado que eu fiz? Que eu não lembro? Aleijado, né? 38 anos ele estava aleijado, esperando ali. Quando ele dá de cara com Jesus, ele só faltou pedir para Jesus colocar ele dentro do tanque, para ele ser curado. Esse microfone não está meu amigo, ó, tá vendo? Viu, Guilherme? Guilherme, é um problema, Guilherme. Oi, obrigada. Isso, me dá retorno, que senão eu fico desesperada ali, que eu acho que ninguém está me ouvindo. E aí, ele quase pediu para Jesus colocar ele no tanque para ele ser curado. Ou seja, às vezes a gente dá de cara com Jesus. Jesus está ali perguntando para a gente: o que você quer que eu te faça? E a gente fala uma besteira dessa. Me põe no tanque porque é lá que eu vou ser curado. Né? A gente quer dizer para Deus como fazer as coisas. Mas hoje nós vamos olhar a história da mulher fenícia, Cananeia fenícia, uma mulher grega, que era de um povo pagão. O povo pagão era um povo que não cria em Deus, não cria muito menos em Deus, muito menos em Jesus, que estava se apresentando ali agora. Não era alguém do povo de Israel, ok? Vamos ler então? Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse, contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com o espírito imundo, vulgo endemoniada, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Amém?
Essa mulher, ela tinha um problema sério. E o problema estava dentro da casa dela. E ela precisava tomar uma decisão, né? A filha dela estava endemoniada, a filha dela estava sofrendo. Então, quer um problema maior do que um filho seu dentro da sua casa sendo acometido de alguma coisa tão terrível? E uma coisa engraçada é que ela poderia ter tomado a decisão de não ter ido atrás de Jesus. Ela poderia ter tomado uma decisão de ficar ali, socorrendo a filha, de ficar ali, não, é minha filha, eu não posso sair de perto dela, eu tenho que ficar por aqui. Mas o que ela fez ao invés disso? Ela ficou ali? Não, ela foi atrás de quem podia resolver o problema, né? Isso nos ensina uma coisa, às vezes nós ficamos chocando o nosso problema. Às vezes nós ficamos ali, a gente não toma a decisão e a atitude que precisa, mas a gente fica até valorizando, engrandecendo o nosso problema e cultuando ele. O que ia adiantar se ela tivesse ficado ali? Nada, nada. E muitas vezes nós nos colocamos dessa forma. Nós não tomamos a decisão certa, seja uma decisão natural, prática, porque ela não teve só uma decisão espiritual, ela precisou largar, colocar alguém para cuidar da filha, pegar as coisas e ir para outra cidade onde Jesus estava. Ele não queria ser incomodado, ele estava, digamos assim, escondido. Ela foi, furou o bloqueio, achou ele. Então ela teve uma decisão, ela teve um esforço. Não adianta a gente ficar só ali vigiando o nosso problema, só ali chorando em cima do nosso problema. Se chorar, resolver esse problema, meu Deus. Chorar alivia nosso coração, mas não resolve o problema. Sim ou não? Então, não vamos ficar apenas chorando pelos nossos problemas. E não vamos engrandecer o nosso problema acima do nosso Deus. Ela era sírio-fenícia. Ela não conhecia a lei de Deus. Mas quando ela ouviu dizer que tinha um homem que era o Messias e que estava curando, que estava levantando mortos, que estava fazendo milagres, ela disse, ele pode resolver o meu problema. E ela foi atrás dele. E assim ela fez. Mas aí, a gente também tem uma coisa que a gente precisa aprender. Não procurar Deus apenas nos nossos problemas. Né? Por quê? Porque às vezes o problema dentro da nossa casa, ele pode ser enorme. Dizem por aí, muitos vão pela dor. Vão mesmo, a maioria de nós. Sabe por quê? Porque nós temos um coração endurecido. Se você já veio a Deus por causa da dor, glória a Deus. Por algum caminho você veio. Mas se ainda não chegou um problema dentro da sua casa, não espere ele chegar para buscar Deus. Porque você já tem um conhecimento suficiente para que você venha até Deus de forma espontânea, de forma de gratidão, de forma de realmente me render, porque Ele é Deus e tem sido fiel. Mesmo eu não estando sendo tão fiel a Ele. Amém? E aí ela chega, ela consegue furar aquela barreira. E ela tem aquela conversa com Jesus, né? E aí ficou todo mundo chocado. Acho que todo mundo pensou assim, olha, ele disse que não queria ser incomodado. Acho que ele está mesmo, né? Acho que ele está nervoso hoje, que não está muito bom, não. Olha a resposta que ele deu para ela. Chamou a mulher de cachorra. Chamou a mulher do quê? Meu Deus do céu, o homem está bravo hoje, a gente nunca viu ele desse jeito. Ela foi humilhada em público, não foi? Ela foi humilhada em público. E aí eu pergunto, né? O que nós esperávamos ouvir de Jesus, assim como ele fez em várias outras ocasiões, e nós queremos que ele faça conosco. A gente chega perto dele, a gente consegue chegar perto dele, e a gente quer que ele nos atenda prontamente, que ele nos abençoe prontamente naquilo que a gente quer. Deus, eu preciso disso, toma aqui filho, toma aqui filha, vai a tua bênção, chegou, amém, vai em paz. Né? Não é isso que nós queremos? Sim ou não? Ela queria apenas resolver o problema dela. Mas o que ela recebeu do próprio Cristo? Uma palavra dura? Uma palavra negativa? Não. Eu não posso tirar a bênção do meu povo para dar para outro povo. Ela foi humilhada. Muitos
teriam naquele momento se enchido de orgulho, teriam virado as costas e teriam ido embora. Será que nós teríamos feito o que aquela mulher fez? Será que nós teríamos? Naquele momento, ela pensou, mas se eu for embora, o meu problema continua lá dentro da minha casa. E eu já fiz tudo o que eu podia. E eu só tenho a esperança dele para curar minha filha, a minha amada filha. Hoje, muitos, e especialmente não, mas também dentro da igreja, aonde não precisava e nem poderia acontecer isso. As pessoas não querem ouvir uma palavra mais profunda. Uma palavra de confronto, uma palavra que faça com que ela reflita, que faça com que ela cresça, que mexa dentro dela e diga assim, acho que é verdade, acho que eu não preciso, né? Não, elas apenas se sentem ofendidas, se sentem magoadas e vão embora. E perdem muitas vezes a vitória que vieram buscar, e perdem muitas vezes aquilo que Deus quer que elas levem. Uma coisa interessante é que, eu não sei se muitos perceberam, no culto de ação de graça, eu falei aqui de púlpito, esse é o ano do confronto. Poucas pessoas ouviram. O ano do afinamento do Senhor. O ano do que Deus quer que nós cresçamos. Se você já foi confrontado por Deus, por alguém que está perto de você que te ama, por mim, pelo meu esposo, glorifique, porque quer dizer que Deus tem pressa em alinhar você. Não se sinta chateado, não se sinta magoado. Né? Nós estamos, infelizmente, num tempo onde as pessoas são cheias de direitos, e desculpem a palavra, muito cheias de mimimi também. Né? E aí se inflamam com uma mágoa que não existe. Se inflamam com uma dor que não existe. Gente, se você lê a Bíblia, Deus nem Jesus, eles nunca foram suaves nas palavras. Eles nunca foram mal educados, grossos, mas eles sempre foram diretos. Eles sempre foram verdadeiros. Por isso que a Bíblia diz que a palavra dele é como uma espada que vai entre o profundo da alma e do espírito. Nem os profetas eram. Quando Jesus estava dizendo uma palavra que era completamente maluca diante da lei, dizendo, olha, eu sou o corpo, eu vou morrer, vou viver, vocês vão me comer. Ele estava querendo dizer, obviamente, do pão vivo e tal. Todo mundo, como inclusive os discípulos, começaram, o que você está falando? Está maluco? A gente não pode nem tocar em coisa morta, a gente vai comer você. Eles não entenderam nada. O que Jesus disse assim? Ai, filhinhos, vem aqui que eu vou explicar para vocês, coitadinhos. Foi isso que Jesus falou? O que Jesus respondeu para eles? E vocês? Querem ir embora também? A palavra está muito dura? Não, Senhor. Não, só tu tens as palavras de vida eterna. Temos que pedir ao Senhor discernimento espiritual. O próprio Jesus foi afrontado nessa terra. Jesus se destituiu da sua glória. Eu já falei isso aqui pregando. Vocês imaginem se Jesus tivesse abdicado do que estava por vir. Lá em Hebreus 12 diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, desprezando os cuspes, desprezando o vinagre nas suas feridas, na sua boca, desprezando as chicoteadas, desprezando as palavras infames. Assentou-se à destra do trono de Deus. Se o próprio Jesus aceitou uma afronta, por que nós ficamos todo melindrado com qualquer coisa que alguém que nos ama fala para a gente? Cresçamos. Vocês acham que nós, pastores, não somos confrontados? Demais. Eu não posso falar de uma coisa que eu não vivo. Nós somos confrontados diretamente por Deus muitas vezes. Mas a maioria das vezes são por pessoas que estão do nosso lado. E uma coisa interessante que eu vou contar para vocês. Tem ovelha que vem para a igreja para ser tratada. Mas tem ovelha que vem para a igreja para tratar o pastor.
E trata, irmão. Trata, que é uma bênção. Faz a gente afinar a comunhão da gente com Deus, que é um negócio. Amém? Quem entendeu a piada, glorifica, né? Aleluia. Aleluia. Né? E Jesus confrontou aquela mulher com aquela palavra dura. Por quê? E eu juro que antes, esse foi o terceiro sermão que eu fiz. Eu já tinha feito os outros 2. Deus falou, não é esse. Aí eu acabei o outro, ele falou, não é esse. Eu falei, aleluia, Deus. E agora? O que eu vou pregar? Eu já estava preparando a palavra para o Everwoman, no encontro de mulheres. E ele falou, não, você não vai pregar isso lá, você vai pregar isso aqui. Eu falei, amém, então, né? Então vamos refazer tudo. Mas, enfim, Jesus, quando ele confrontou aquela mulher, ele queria ver. Ele queria ver que espírito que ela estava vindo até ele. Ele queria ver o que ela, se ela realmente queria aquilo que ela veio buscar. E ele queria também tratar os que estavam à volta. E vocês vão perceber que e eu fiquei ali com Deus, né? Falei, Deus, mas foi muito duro. Eu falei para Jesus esses dias que eu estava preparando. Foi muito dura a tua palavra. Foi muito rude. Foi muito humilhante, eu falei para Deus. Por que, Jesus, que o Senhor falou isso para ela? Foi muito difícil ela ter ouvido isso na frente de todo mundo. Ele me respondeu dessa forma. Antes de eu falar o que as pessoas querem ouvir, eu vou falar o que elas precisam ouvir. Eu falei, amém. E tem outra coisa. E aí ele foi me desacortinando. Eu comecei a estudar as escrituras e ele foi me desacortinando. E vocês vão perceber que Jesus não foi rude. Ele foi duro com ela. Mas ele não foi rude. Ele não foi grosseiro. Mas ele deixou, sim, um obstáculo para ver se ela ia passar. Assim como ele faz conosco, às vezes. Quando ela chega perto dele e ela fala, filho de Davi. Nesse texto aqui, eu acho que nós não lemos, mas tem em Mateus 7 também. Mateus 15, se eu não me engano. Ela fala, filho de Davi, porque ela começa a entrar na casa que ele estava e a multidão já sufocando ela começa a gritar, filho de Davi. Quando ela grita, filho de Davi, o que Jesus respondeu para ela? Filho de Davi, só chamava filho de Davi o povo de Israel. Só o povo que conhecia as escrituras, que tinha o costume, que sabia que Jesus tinha vindo da linhagem de Davi. Ela era do povo de Israel? Não. E por que ela chamou ele de filho de Davi? Será que de repente ela queria se passar por quem ela não era? Será que ela queria se passar por uma mulher judia para ganhar a atenção e a bênção antes? Sim. Sim. A escritura não é clara, mas tudo leva a crer. Porque naquele tempo os usos e costumes eram alguma coisa muito forte, muito enraizado. Então a hora que ela chega perto de Jesus e chama ele de filho de Davi, ela estava querendo mostrar e ser uma pessoa que ela não era. E o que ele responde para ela? Ninguém falou nada. É possível você, aos olhos naturais, olhar para o Guilherme e saber se ele é do Guarujá, se ele é santista, se ele é natural de São Vicente? Não. Não dá para saber. Mas Jesus responde para ela, aí ela começa a gritar, né? E os discípulos falam assim para Jesus, despede ela. Mas Jesus não manda ela embora. Jesus responde assim para ela, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. O que ele estava dizendo para ela? Você não é judia, eu te conheço. Eu sei quem você é. Ninguém mais percebeu que ela estava tentando trollar Jesus. Mas Jesus nos conhece. Não adianta a gente ser o maior capa de bênção dentro da igreja. Não adianta a gente fazer orações bonitas. Não adianta a gente falar com Deus orações mirabolantes das nossas intenções, do nosso coração, se nós não estivermos realmente mostrando para Ele quem somos. Porque Ele sabe quem somos.
Se tem alguém que nos conhece, é Deus. Se nós ficarmos com uma capa, mesmo diante de Deus, nós vamos acabar frustrados e amargurados. E não vamos a lugar nenhum. Jacó, eu adoro essa passagem do Vale de Jaboque. Eu adoro. Jacó, quando ele foi para o Vale de Jaboque, ele não foi lá para lutar por bens, ele lutou com o anjo de Deus. E a Bíblia diz que ele prevaleceu. Sabe por que ele prevaleceu? Porque ele diz assim, ele falava assim, eu quero que você mude o meu nome. O que ele estava querendo dizer? Jacó significa enganador. Eu quero que você mude esse jeito que eu tenho de enganar as pessoas, de falar o que eu não devo, de ser quem eu não sou. E ele lutou a noite inteira. Até o final ele prevaleceu. O anjo disse, a partir de hoje você será Israel. Deus é contigo. Então está aí o primeiro ensinamento. Jesus já não falou assim para ela, ó, o que você quer? Você já nem está sendo sincera com quem você é. Não. Ele respondeu, eu vim para as ovelhas de Israel. Ou seja, eu sei que você não é ovelha de Israel. Seja sincero com Deus. Não tente ser para Deus e para as pessoas o que você não é. Mas se você chegar diante de Deus, você pode ser o pior ser humano possível. Se você chegar diante de Deus e dizer, Senhor, sou assim, penso assado, olha que desgraça que eu falei, olha o que passou do profundo da minha alma. E você lutar com o Senhor, você vai prevalecer. Porque Deus quer transformar, confrontar e nos amar. Porque Ele nos fez e nos chamou para ser um povo santo e justo. Amém? Ela recebeu essa resposta, todo mundo que estava do lado já começou a se cutucar. Ó, tá bravo. Já deu uma nela. Mas ela não se deu por vencida. Ela disse assim, Senhor, socorre-me. Agora ela começou a palavra certa. Quando você fala a palavra Senhor, hoje a gente entende do mesmo jeito que é, mas naquela época exatamente significava assim. Senhor significava, eu me humilho na minha condição de povo pagão, de povo que não tem Deus, de povo que não acredita em você. Mas eu reconheço a sua autoridade e a sua divindade em Deus. Então ela já se colocou no lugar dela. Eu sei, Senhor, você é Deus, você é divino, você é santo, eu reconheço a sua autoridade. Socorre-me. Aí Jesus dá uma palavra que parece duríssima aos ouvidos de quem está ouvindo. Por isso que às vezes não é bom quando você ouvir uma palavra que te confronta. Né? Vamos supor, eu chego aqui e tenho um particular com a Thaís. Thaís, filha, não é assim, é direto. A Thaís é minha Lima e eu sou a dela. Né? Mas olha quem ela é hoje, olha quem eu sou hoje, glória a Deus. Precisa, né? Então. E aí, imagina se eu estou tendo um particular com ela aqui, ela vira as costas e fala, amém, Dani, amém, pastor. Aí vira e começa. Não, Guilherme. Não sabe o que a Dani me falou, Guilherme. Aí ela vai para a Ruth e fala, mas Ruth, você não sabe, Ruth. O que está acontecendo? Você não estava na cena. Só quem estava entendendo o que estava acontecendo realmente era ela e Jesus. Quem estava do lado estava achando que Jesus estava na unção do Hadouken. Para todo lado. E não era. Jesus estava tratando aquela mulher. Porque ele não queria dar para ela só aquilo que ela precisava. Mas ele queria dar para ela aquilo que ela... Não queria dar para ela aquilo que ela queria. Mas acima de tudo o que ela precisava. Aí ele responde. Não é bom pegar o pão e dar para os cachorrinhos. O judeu, ele tratava todo aquele que não era judeu como cães. O que significava aquilo? Quem não fosse circuncidado, quem não fosse... Gente, como é que meu marido consegue pisar tanto nos fios, né? Ele só fica assim, né? O tempo inteiro eu fico passando mal, eu fico aqui tirando. Mas, enfim,
Aquele que não cria em Deus, era chamado de cachorro, de cão. Né? Ou seja, todo aquele que não era circuncidado, que não se deixava fazer uma aliança com Deus, não pertencia ao povo de Israel. E por isso que ele chamou ela de cachorra. Porque era uma nomenclatura que era usada. Quando a gente lê lá em Apocalipse 22:15, diz assim: mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer um que comete a mentira. Esses cães está dizendo que vai ficar de fora do céu aqueles que não aceitaram o pacto de aliança e fidelidade com o Senhor Jesus. Era isso que queria dizer e é isso que quer dizer. Não quer dizer o cachorrinho que você tem em casa. Não quer dizer um animal. Ok? Então Jesus diz para ela: eu vim para o povo de Israel e eu não posso pegar o pão, não posso pegar o meu propósito e dar àqueles que não têm aliança com Deus. E aí vem a resposta dela e diz assim: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Naquele momento, Jesus sai do patamar de Senhor de Israel para Salvador do mundo e dos gentios. Gentios eram todos aqueles que não eram de Israel. Ali ela mesmo alarga Jesus para ele exercer o poder salvador que ele veio sobre a humanidade inteira. Ela recebeu o não de Jesus. Ela foi humilhada diante dos outros, mas ela não chorou. Ela não se vitimizou, ela não ficou se fazendo de coitada, porque ela sabia que a bênção que ela precisava, só Jesus podia dar para ela. Muitas vezes nós não alcançamos um objetivo porque nós não estamos prontos a pagar um preço. Nós não estamos dispostos a vencer os nãos. Nós não estamos dispostos a vencer as portas fechadas. Nós precisamos aprender a ser mais resilientes. A adversidade tem parado as pessoas. As pessoas não estão preparadas para vencer os obstáculos. Esses obstáculos, diante dos obstáculos, as pessoas desistem. Os obstáculos deixam as pessoas fragilizadas e elas mudam rumo, elas mudam curso e perdem aquilo que Deus tinha para elas, né? Os obstáculos são as portas fechadas, são as palavras difíceis, é a humilhação, é a traição, é a ingratidão. O povo de Israel, quando saiu do Egito, eles estavam com Deus, sim ou não? Estavam. Tinha a nuvem que dava o refrigério à noite e tinha a coluna de fogo. Desculpa, a nuvem que dava o refrigério durante o dia e a coluna de fogo que os guia. Não, gente. A coluna de fogo que dava para eles o calor à noite e a nuvem que os guiava durante o dia, né? E também trazia o refrigério. Deus estava com eles. Mas não tinha obstáculo? Tinha. Tinha Jordão, tinha Mar Vermelho, tinha falta de comida, tinha falta de água. E aí? Não é porque nós somos de Jesus, que Deus está conosco, que nós não vamos ter obstáculo. Não é isso? E não é por isso que nós temos que mudar a rota. Toda vitória vem acompanhada, sim, de obstáculo. Vem acompanhada de coisas que vão nos desanimar. E aqui o desânimo não vinha do próprio Jesus. Quem aqui já recebeu um não de Deus que você ficou até torto? Eu já recebi vários. Mas aquilo trata a gente. Aquilo faz com que nós vamos buscar mais e nos acheguemos mais. E os mais assim que não se dão por vencido, ele quer uma resposta, ele quer entender o porquê. É isso que essa mulher nos ensina.
Jesus sempre vai nos dar primeiro o que nós precisamos. E depois o que nós queremos. Faz parte do nosso aprendizado, faz parte daquilo que nós precisamos crescer. Essa mulher, quando ela disse essa palavra, sim, mas os cachorrinhos também comem da mesa do seu Senhor. O que Jesus respondeu para ela? Por conta da tua resposta, por conta do teu ânimo, por conta da tua fé, por conta de ter permanecido aos meus pés, por ter acreditado, por conta de conduzir as coisas desse jeito, a tua filha já está livre dos demônios. A bênção já foi processada, já foi determinada, já foi alcançada. Quando ela voltou para casa, ela precisou fazer alguma coisa? Não, a menina já estava livre. Tinha acabado o problema. Língua, eu estou tendo que gritar muito, eu não estou me ouvindo. Eu gosto de retorno. Por causa dessa palavra, por causa dessa resposta, por causa dessa maneira de conduzir as coisas, de enfrentar os seus problemas, de olhar para o seu casamento e dizer, olha, precisa de uma renovação do Senhor. De olhar para as suas finanças e dizer, olha, está igual o vale de ossos secos. De olhar para os seus relacionamentos e dizer, meu Pai da glória, mas o que você vai fazer acerca disso? Você vai sentar e vai chorar? Você vai sentar e murmurar? Você vai deixar a igreja, vai sair pela porta fora? E se você receber um não de Deus da primeira vez? E se você receber uma palavra dura da tua pastora e do teu pastor? E se o seu noivo ou a sua noiva te dizer um não? E se a sua mãe e o teu esposo, a tua esposa dizer, não tá legal isso, esse teu sonho não vai para frente. O que você vai fazer com isso? Qual é a decisão que você toma? Quando nós damos de cara com Jesus, o que nós fazemos? Essa noite Deus quer olhar para você e dizer assim, por causa da tua resposta, por causa do teu ânimo, por causa da tua persistência, por causa da tua maneira de resolver as coisas, por causa da tua fé, isso está concedido, o teu problema está resolvido, a tua causa está ganha, está tudo alinhado, o diabo não tem mais vez na tua situação. É dessa forma que Deus quer fazer. É dessa forma que o Senhor Jesus quer fazer. Hoje você precisa decidir. Tem muitas pessoas que não alcançaram sonhos, nem objetivos, nem mudaram de vida. Olha a sua vida. Vamos fazer uma análise de 2 anos para cá. De 2 anos para cá apenas. Houve uma mudança substancial para melhor? Mas há coisas que estão estancadas? Que precisam sair, estão criando até limo já, né? Tem coisas que estão criando limo já. Tem coisas que você está orando e chorando faz tempo. Você vai desistir disso? Você vai desistir do seu casamento? Você vai desistir do emprego melhor? Você vai desistir de estender a mão para o próximo e dizer assim, não tenho nem para mim, mas eu posso ter para o outro? Você vai desistir? Você vai desistir de ser cheio do Espírito Santo, mesmo que você tenha orado, e ainda você não foi renovado, e ainda você não foi batizado, e ainda você não teve um dom diferente? Você vai desistir? E os teus sonhos que estão lá na gaveta? E os teus objetivos? O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer? A pergunta para você nessa noite é, você está de cara com Jesus. E agora? E agora? Ou, não, pastora, eu não tenho essa intimidade toda com Deus. Nunca fiquei de cara com Jesus. Então hoje é noite que você vai dar de encontro com Jesus. Porque Ele disse que aonde estivessem 2 ou 3, ali Ele estaria. E se o meu Jesus não estiver aqui, eu vou rasgar a Bíblia e vou embora. Porque eu não estou aqui perdendo meu tempo. Eu creio no Evangelho vivo. Eu creio numa promessa cumprida. Porque eu sou um milagre de Deus.
Eu tenho experiência com Deus não porque eu sou boazinha, mas porque eu busco, eu sou dessas que eu não me dou por vencida. Eu já dirigi esse meu carro aí por essas estradas todas, chorando e falando, o Senhor precisa falar comigo, o Senhor precisa me responder, porque eu sou pequena, eu sou limitada, e se o Senhor não me avisar, não me mostrar, não desenhar, eu vou continuar fazendo errado. E você, o que tem feito? Você precisa se desnudar essa noite? Você precisa contar para Ele o que realmente você não fala para ninguém? Aquilo que você não gosta nem de pensar, mas que você sabe que está lá dentro. E Ele sabe também. Faça isso. Ele está aqui essa noite. Você precisa ser mais humilde? Você precisa aguentar mais a ouvir o que as pessoas te falam para o seu bem? Você precisa aguentar mais ser confrontado? Precisa deixar de mimimi? Você precisa aprender a deixar as verdades de Deus te purificarem? Você precisa ser ensinado a ser tratado, a crescer? Peça para Ele agora. Ele está aqui. Você precisa reconhecer, aprender a reconhecer o senhorio e a divindade de Jesus? Ele disse que ninguém vai a Deus senão através dele. Ninguém vai a Deus senão através dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão através de mim. Você acredita em Deus? Você acha que realmente Deus é poderoso? Ele é criador do céu e da terra? Mas você nunca submeteu a sua vida ao senhorio e à divindade de Jesus? Faça isso essa noite, Ele está aqui. Você precisa vencer os obstáculos? Você precisa ser mais resiliente, a não desanimar? A ter mais força, a ter mais garra, a lutar pelo que você quer e a entender que você com Deus não é um, mas é um exército inteiro? Aproveite, peça para Ele fazer isso. Ele está aqui essa noite. Essa não é mais uma pregação. Essa não é mais uma palavra de exortação. Essa não é mais uma palavra para você mexer com as suas emoções. Essa é uma palavra que quer fazer uma mudança na sua vida. Você está de cara com Jesus. O que você vai fazer agora? De que maneira você vai conduzir a sua vida de hoje em diante? De que maneira você vai enxergar os obstáculos, os gigantes, os problemas? Como você vai fazer isso a partir de hoje? Puxa, o fulano de tal tinha que estar aqui. Tinha mesmo, mas glória a Deus que você está. Então a palavra é para você. Vou pedir para você ficar de pé. Vamos cantar uma música que diz assim: Filho de Davi. Sabe por que você pode falar filho de Davi? Porque ele morreu na cruz por você. E você hoje pode fazer parte de uma... Se você ainda não faz, você pode fazer parte de uma família. Quando você estiver cantando essa música, vai falando com Deus sobre tudo que foi dito aqui. Não seja como aquele homem que não percebeu que era Jesus. Seja como essa mulher que insistiu, que quis. Ela levou para a casa dela não só a libertação da filha dela, mas ela levou salvação para a casa dela. E todos daquela região ouviram que o Cristo de Israel, o Cristo daquele povo, havia curado também um pecador pagão. Havia entrado também com providência e salvação na vida de uma família que até então não reconhecia Ele como Senhor. Mas pela fé dela, Deus entrou ali com libertação, com salvação. E a vida daquela família nunca mais foi a mesma. Deus não é um Deus que exclui, é um Deus que inclui. E Ele quer todos. Ele quer derramar a presença e a bênção dEle na sua casa, na sua vida, no teu problema. E aonde Ele chegar ali, aonde você está precisando, Ele vai estender para tudo que você nem imagina. Porque Ele faz muito mais além daquilo que nós pensamos ou pedimos.